Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje no canal Só Psicanálise, eu quero fazer aqui para vocês uma elucidação que vai fazer referência à playlist que está intitulada aqui como Gênero na Perspectiva Lacaniana. O link da playlist vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, para que você possa acessar e acompanhar os vídeos a partir de uma ordem lógica de contextualização. Bom, eu quero trazer aqui para vocês, a página 13 do Seminário 9 de Lacan, que é um seminário que faz referência à identificação, e como eu estou falando de gênero na perspectiva lacaniana, é uma temática que vai se assentar na identificação em Lacan. E para a gente compreender a identificação em Lacan, é muito importante estudar o Seminário 9 de Lacan. Eu vou trazer aqui para vocês a página 13, que está ali munida por um pequeno trecho, que é importante explorar, tá? Ele diz o seguinte: o importante na identificação deve ser propriamente a relação do sujeito com o significante. É um pequeno trecho, um trecho específico, que Lacan discute aí a relação do sujeito com o que há de ser o significante. A importância, dessa relação no que diz respeito à identificação. Lacan, ele vai destacar que a identificação ela não é sobre se identificar apenas com uma outra pessoa, que há de ser o pequeno outro, Quando a gente fala de um semelhante a nós, estamos falando do pequeno outro, Então ele vai dizer que a identificação não é apenas isso, não é apenas sobre se identificar com uma outra pessoa, com um pequeno outro, sabe? A identificação, ela principalmente é sobre a relação do sujeito com os significantes. Diante disso, é muito importante se ter uma compreensão clarificada do que há de ser os significantes, Para que esse trecho ele venha a ficar muito bem clarificado. Inclusive, no Seminário 9 ele não vai explicar o que é o significante, Mas aqui eu estou esmiuçando o Seminário 9, explicando cada parte importante desse seminário, para que vocês cada vez mais possam ter uma base muito sólida no que diz respeito à compreensão de gênero em Lacan. Então, gente, quando se fala de significantes, estamos falando aí de elementos que são fundamentais na teoria lacaniana. Estamos falando de representações no que diz respeito às unidades básicas da linguagem, sabe? Então, quando falamos de significante, falamos de composições, sabe, da linguagem consciente. Estamos falando de símbolos, que estruturam o inconsciente. Então veja, eu vou explicar de uma forma bem didática essa ideia de Lacan sobre significantes, para que vocês possam, como eu falei, ter essa compreensão muito bem clarificada. Eu vou decompor o conceito a fim de que você não fique com dúvidas aqui com relação ao que há de ser o significante. Muito embora eu tenha aqui vídeos falando especificamente dos significantes, mas vamos fazer essa retomada de um modo mais didático ainda, tá? Gente, significantes na teoria de Lacan são palavras, são sons que usamos na linguagem. Estamos falando de palavras que não têm aí um significado fixo. Não tem um significado fixo por si mesmo, sabe?
Estamos falando de algo que é estruturante na linguagem, que ganha significado, tá? Quando se relacionam uns com os outros. Um significante se relacionando com os outros é que vai fomentar um significado dentro daquilo que há de ser o sistema de linguagem. Por exemplo, um exemplo para que vocês possam visualizar claramente isso aí. A palavra casa. A palavra casa é um significante, né? Só que a palavra casa sozinha, ela por ela mesma, a sequência dela de letras C-A-S-A, né? Casa, ela por ela mesma não tem um significado. Não tem um significado específico. Ela vai ter um significado a partir do momento que associarmos a alguma coisa. Então, se você associa a casa a uma construção onde as pessoas vivem, ok, ela já vai ter aí um significado, né? Então, vejam, Lacan argumenta que o nosso inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. O que é que isso significa? Significa que os pensamentos, os desejos inconscientes são organizados através de significantes. Vamos para mais exemplos para que vocês possam ter a visualização mais abrangente ainda. Imagina uma criança aprendendo a falar. E aí ela aprende a palavra mamãe. A palavra mamãe, por ela mesma, não vai significar nada. Mas a criança associa mamãe à pessoa que cuida dela. Mamãe é um significante. Ganha um significado a partir do momento que a criança associa essa palavra a alguém que cuida dela. Então, quando a criança ela diz mamãe, ela está usando um símbolo que ganhou um significado, tá? Um símbolo que vai ganhar um significado através da repetição, através da associação. Então, este significante se relaciona com outros significantes e cada vez mais vai ganhando significados. Com que outros significantes mamãe se associa? Papai, brinquedo, comida, isso aí forma um sistema de linguagem, tá? No trabalho mesmo, com sonhos, né? No trabalho com sonhos, Freud e Lacan, eles notaram que os elementos dos sonhos, quais que são os elementos dos sonhos? Imagens, palavras, situações, são significantes, tá? As imagens, as palavras, as situações são significantes, que podem ser decifrados, tá? Que podem ser decifrados. Então, por exemplo, você sonha com uma chave. Chave, né? É uma palavra, logo um significante. Pode vir no sonho através de uma imagem. Essa imagem da chave é um significante, sabe? Mas o que é que acontece? Ao sonhar com chave, o teu sonho pode não estar se referindo a apenas a chave literal, mas pode simbolizar algo que pode ter a ver com a tua contextualização atual de vida, com alguma circunstância passada, sabe? Então, essa chave pode ser uma solução, essa chave pode significar uma entrada, essa chave pode significar um segredo. Então, no sonho, a chave é um significante que se conecta com outros significantes no inconsciente deste sonhador. E isto aí vai formar uma narrativa que precisa ser interpretada, tá? Então veja,
Lacan, ele considera que muitos sintomas psicológicos são aí manifestações de conflitos inconscientes que são expressos através de significantes. Uma pessoa, por exemplo, que tem um medo irracional de, sei lá, elevadores, né? Através da análise, ela pode descobrir que o elevador é um significante que se liga a outras experiências, ou a traumas de sua vida. Então, o elevador, ele pode simbolizar ali sentimentos de confinamento, um sentimento de falta de controle, um evento específico traumático do passado, entende? Bom, dito isto, com relação aos significantes, quando Lacan ele diz que a relação do sujeito com o significante é importante na identificação, ele está dizendo que a nossa identidade, como nos vemos, como nos entendemos, há de ser profundamente influenciada por como nos relacionamos com esses significantes. Então, de novo, não nos identificamos apenas com pessoas, não nos identificamos apenas com objetos concretos, tá? Mas com os significantes associados a pessoas, a objetos concretos, né? Então, por exemplo, se uma pessoa se identifica como médico, afinal de contas, a profissão também é sobre identidade, né? Então, veja, se uma pessoa se identifica como médico, ele não apenas está se identificando com o trabalho em si, mas com todos os significantes associados a ser médico. E quais são esses significantes, Caio? O cuidado, né, a responsabilidade, o conhecimento, o prestígio, o trabalhar com o outro, o pequeno outro, né, o trabalhar com a vida, o salvar vidas. Então, esses significantes moldam a identidade da pessoa e a sua relação com o mundo, tá? Então, gente, significantes, né? Significantes são as palavras, são os símbolos, né, que usamos para entender, para compreender a estrutura da nossa realidade, tanto consciente quanto inconsciente. Tanto no que diz respeito à nossa realidade consciente, quanto no que diz respeito à nossa realidade inconsciente. Então, nossa identidade, nossos desejos são aí influenciados por como esses significantes se relacionam entre si, em nossa mente, em nossa linguagem. Tá? Então, Lacan destaca de modo muito significativo a importância de entender essa relação para daí então compreender profundamente a identificação na psicanálise e, consequentemente, a compreensão de gênero, de identidade de gênero, no que diz respeito à perspectiva lacaniana, tá bom? Então é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação para vocês, tá? Com relação ao seminário 9, né? Pegando aí um rumo de entendimento para as questões de gênero em Lacan. Tá bom, gente? Então é isso. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou um estudioso ávido da psicanálise, sou especialista em neuropsicologia, tá? E eu faço atendimentos online. Tratando-se dos meus atendimentos, eu trabalho essencialmente com a psicanálise.
tá bom? Então você pode entrar em contato comigo se você estiver em busca, né, de um acompanhamento psicológico, de um processo psicoterápico com base na psicanálise. Você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, e aí eu te passo todas as informações cabíveis no que diz respeito a como que se dá esse processo comigo, tá? E aí, como eu falei para vocês, é 100% online. Então, eu atendo em todo o Brasil, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.